Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal do YouTube da Igreja Evangélica Jaboque. Vocês de perto, vocês de longe e particularmente os queridos irmãos aqui, membros da igreja, são todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Bem, na noite de hoje nós estaremos dando continuidade à série de pregações baseadas, fundamentadas no livro do profeta Abacuque. E hoje nós, em continuidade a esta série de exposições com base neste livro, nós estaremos trabalhando o tema a oração sálmica de Abacuque, tendo como base, como fundamento, o capítulo 3 e versículos 1 a 7. Nós vamos hoje comentar sobre a primeira parte de Abacuque no capítulo 3 e permitindo-nos Deus, no outro domingo então, numa próxima ocasião, nós comentaremos o texto restante do capítulo 3, versículo 8 até o final. Mas eu quero então convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3 e versículos 1 a 7, para que nós leiamos este importante trecho escriturístico. Diz assim a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ó Yahweh, eu ouvi o teu relato, eu temi, ó Yahweh, a tua obra. No meio dos anos faça viver, no meio dos anos faça conhecida, na agitação lembra-te de ter compaixão. Deus vem de Temã e o santo do monte Parã. Seu esplendor cobre os céus e o seu louvor enche a terra. O brilho é como a luz, raios saem da sua mão, dele mesmo, e ali está o esconderijo do seu poder. Diante dele caminha a peste, e sai a febre a seguir os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e faz estremecer as nações. E se despedaçam os montes antigos, as colinas antigas se curvam, os caminhos eternos lhe pertencem. Eu vejo as tendas de Cuxã sob aflição, tremem as cortinas da terra de Midian. Apenas até aqui. Vamos orar? Quero convidar aí você, onde você estiver, mais uma vez aqui da região de São Paulo ou de outros estados desse nosso vasto Brasil, você, sua família, são todos muito bem-vindos para este momento de reflexão na gloriosa, santa, inerrante e maravilhosa palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos louvar e bendizer o seu nome, queremos agradecê-lo por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos de perto, de longe, que agora nos acompanham por meio do canal do YouTube. Senhor, esta continuação, esta mensagem que dá continuidade a uma série de exposições no livro de Abacuque. Te pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida neste momento, nos dê graça para transmitirmos todo este conhecimento, estes assuntos à vida dos nossos irmãos, e que os nossos irmãos também tenham a sua graça para compreender, para absorver tudo quanto nós dissermos neste momento. Abençoe a nossa vida, abençoe todos os ministérios, igrejas agora representadas que nos assistem, e que nós tenhamos momentos agradáveis de conhecimento, de edificação, tendo como base as suas escrituras sagradas. Oramos ao Senhor, agradecidos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós então mencionamos e já adiantamos, nesta nossa sexta mensagem, e ao que tudo indica, sexta e penúltima mensagem sobre o livro do profeta Abacuque, nós estaremos discorrendo, portanto, sobre a oração sálmica de Abacuque, particularmente nessa primeira parte, nesse primeiro trecho que lemos de Abacuque, no capítulo 3 e versículos 1 a 7. Para nós entendermos em termos introdutórios e preliminares esse capítulo 3 de Abacuque, nós temos que enxergá-lo, temos que visualizá-lo
à luz de tudo aquilo que nós dissemos nas 5 mensagens antecedentes. Nós vimos que Abacuque começa no capítulo 1 e versículos 1 a 4, com um lamento do profeta diante do tamanho pecado que estava presente ali na sociedade judaíta do final do 7º século. Vemos que Deus responde-lhe diante disso, ainda no capítulo 1 e versículos 5 a 11, sobre aquilo que ele faria, levantando os caldeus, ou permitindo que os caldeus, isto é, os neobabilônios, entrassem em cena para punir Judá como um instrumento divino. E depois nós temos todos os demais desenvolvimentos do final ainda do capítulo 1, versículos 12 a 17, e de todo o capítulo 2. Então, o capítulo 3 de Abacuque, ele funciona como uma resposta, uma reação do profeta Abacuque diante de tudo aquilo que Deus lhe dissera já nos capítulos precedentes, sobre os quais nós meditamos, os quais nós expusemos nos encontros anteriores. Então, esse texto bíblico que lemos de Abacuque, no capítulo 13, versículos 1 a 7, ele nos mostra particularmente 2 coisas. A primeira delas é a seguinte: em Abacuque, no capítulo 3, e versículos 1 e 2, nós vemos as reações de Abacuque diante daquilo que ele sabe que Deus fará aos caldeus, conforme aquilo que nós já aprendemos no último encontro, na última mensagem, quando discorremos sobre Abacuque, no capítulo 2, e versículos 6 a 20. A segunda coisa que nós também vemos aqui é que em Abacuque, no capítulo 3, e versículos 3 a 7, nós nos deparamos com uma teofania esplendorosa, isto é, uma magnífica manifestação divina ao longo de todo o capítulo 3, mas mais particularmente ainda a partir do versículo 3, que será objeto também da nossa reflexão na noite de hoje. Bem, mas vejamos então, primeiramente, quais foram as 3 reações de Abacuque ao tomar conhecimento do juízo divino que ainda se abateria sobre os neobabilônios ou os caldeus. A primeira reação de Abacuque, diante de tudo aquilo que Deus lhe mostrara, tudo aquilo sobre o que falamos nas 5 mensagens anteriores, a reação do profeta Abacuque diante disso é orar. A primeira reação dele é orar. Nós vemos isso em Abacuque, no capítulo 13, versículo 1, Abacuque 3, 1, onde lemos: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Meus queridos, essa oração que é feita sobre Sigionote envolve termos que nos são um tanto quanto desconhecidos. Não se sabe ao certo o que o vocábulo Sigionote significa, o que ele quer dizer, mas os estudiosos, de forma geral, têm proposto 3 explicações principais. Em primeiro lugar, alguns acreditam que a palavra Sigionote, ela derive de um termo acadiano que signifique lamentação, terminologia esta que era usada em cânticos fúnebres e também em outros títulos de orações da antiguidade. Esta seria a primeira teoria. A segunda teoria é que o termo Sigionote, ele provém de uma raiz hebraica que significa cambalear, e portanto, nesse caso, a palavra Sigionote, ela estaria fazendo referência àquilo que, digamos, poderia ser chamado de verso cambaleante, o que seria uma referência a um cântico entoado por uma pessoa que estaria em estado de êxtase. O Espírito Santo viria sobre ela com tamanho poder que ela entraria num contexto estático, com perdas de sentidos e com uma série de outras reações psicossomáticas semelhantes. E em terceiro e último lugar, há quem entenda que o vocábulo Sigionote, ele seja oriundo de uma palavra árabe que significa estimular a uma grande emoção, o que, se for o caso, indicaria que Sigionote era o nome de um cântico que provocava grande emoção nas pessoas quando era executado. Mas
Independentemente de qual seja o sentido exato do termo, a sua relação com a música parece nos ser absolutamente clara nesse contexto. Mas eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para o seguinte ponto da primeira reação de Abacuque. Quando Abacuque sabe que Deus punirá os judeus devido à enormidade dos seus pecados, quando ele descobre que Deus o fará por meio dos caldeus, e que depois ele punirá os próprios caldeus, diante de todo esse contexto conflituoso, difícil, adverso, a reação primeira de Abacuque é orar. E aqui, meus irmãos, eu creio que nós tenhamos uma importantíssima lição para a nossa vida. Diante de situações aflitivas, adversas, angustiantes, que você eventualmente possa estar experimentando, ou pela qual todos nós, devido à pandemia, de uma forma ou de outra estamos passando, estamos experimentando, uma melhor maneira de lidarmos com isso é orarmos a Deus, buscarmos a sua face, clamarmos pela sua intervenção, a fim de que Ele haja em nossas vidas e também através delas. Mas não se esqueça disso, a primeira reação do profeta Abacuque, diante de todos os cenários conflituosos que ele se encontra, dentro dos quais ele se encontra, a primeira reação é orar a Deus, buscar a presença de Deus. Isso nos conduz a uma segunda reação de Abacuque diante de todo esse contexto. E a segunda reação dele é temer. Isso nós encontramos em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, parte A. Abacuque 3, 2a, onde o profeta diz: ó Yahweh, eu ouvi o teu relato, eu temi, ó Yahweh, a tua obra. Senhor, eu ouvi aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor disse que está fazendo e fará, e quando eu me dei conta disso, eu temi, eu tive medo. Essa expressão, o teu relato, que Abacuque ouviu do Senhor na parte A do versículo 2, ela forma um paralelismo com a expressão seguinte, a tua obra, na parte B deste mesmo versículo. Isto significa dizer que as expressões, o teu relato e a tua obra, são expressões sinônimas nesse texto. A julgar pelo contexto de Abacuque, esse relato que o profeta ouviu do Senhor parece ser uma referência à declaração feita pelo próprio Deus nos capítulos anteriores, capítulos 1 e 2, tanto sobre a punição dos judeus, como também sobre a respectiva destruição e punição dos caldeus. Então, quando Abacuque ouve o que Deus irá fazer e compreende qual é a obra de Deus entre o seu povo e entre os inimigos do seu povo, os caldeus, ele então diz: eu temi. Meus irmãos, sentir medo ao ouvir a voz de Deus é uma das experiências mais comuns ao longo das páginas veterotestamentárias. Posicionamento este ou reação esta, muito comum, por exemplo, no livro de Deuteronômio. Depois você pode confirmar aí na sua casa trechos de Deuteronômio, como Deuteronômio 13, 11, 17, 13, 19, 20 e 21, 21. Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 21. Então, esse tipo de temor, ele envolve um misto de reverência, adoração e obediência ao mandamento de Deus. Quando Deus fala e quando Abacuque descobre a obra de Deus, o agir de Deus no palco, no cenário histórico em que ele se encontra, ele tem medo. E com frequência, como nós aqui meditamos, pessoas que experimentam o agir de Deus na sua vida ao longo da história bíblica, uma das reações mais comuns é reagir com medo, com receio, porque afinal de contas, é Deus quem está falando, é Deus quem está agindo, é Deus quem está julgando, é Deus quem está trabalhando na sua obra ao longo da história. E isso, evidentemente, dentre tantas outras possíveis reações, irá produzir o medo na vida dos espectadores ou das pessoas que vivenciarem esse contexto.
Mas isso nos conduz a uma terceira reação de Abacuque. A terceira reação de Abacuque, diante de tudo que ele viu e ouviu, é dirigir 3 petições a Deus em relação, à sua obra. Abacuque, ele dirige 3 orações, 3 pedidos ao Senhor, no que diz respeito à obra que o Senhor está executando e executará ao longo da história ou ao longo do livro de Abacuque. Vamos ver quais são cada uma dessas 3 petições. A primeira petição é a seguinte: o profeta pede a Deus que a sua obra, a obra de Deus, venha à existência, ela surja, venha à tona. Isso nós vemos em Abacuque, no capítulo 13, versículo 2, parte B, que diz: no meio dos anos, faça-a viver, isto é, a sua obra, faça a sua obra, ó Deus, viver. Tendo em vista o contexto do livro de Abacuque, essa frase, no meio dos anos, parece abranger tanto o período do surgimento dos caldeus, como instrumentos de punição divina contra os judeus, conforme Abacuque 1, versículos 5 a 11, quanto também parece abranger a época em que os próprios caldeus receberão o juízo de Yahweh, o juízo do Deus de Israel sobre eles mesmos. O que nós vimos na mensagem anterior, em Abacuque, no capítulo 2, versículos 6 a 20, e também veremos adiante na próxima mensagem em Abacuque 3, versículo 16. Já a expressão seguinte, faça-a viver, parece significar o seguinte: ó Deus, realize a sua obra que envolve tanto o surgimento dos caldeus como instrumentos do seu juízo contra Judá, quanto o posterior juízo sobre os próprios caldeus. É como se Abacuque estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: Senhor, tu não dissestes que irá punir tanto Judá quanto depois os caldeus? Pois então, faça aquilo que o Senhor disse, pois tu sabes como agir. É importante nessa primeira declaração, ou nessa primeira petição de Abacuque, ele desejando então que Deus cumpra os seus propósitos, os seus desígnios, antes mencionados, tanto para Judá, quanto para os caldeus, para os neobabilônios. Então Abacuque está dizendo: Senhor, o Senhor já não disse que punirá Judá? O Senhor já não disse que depois irá também retribuir os caldeus pelos seus atos pecaminosos? Pois então, Senhor, aquilo que o Senhor disse que faria, aquilo que eu ouvi que o Senhor faria, porque o Senhor me disse que faria, então faça, Senhor, porque a sua obra é perfeita, é justa, e os seus caminhos são absolutamente sábios. Essa é uma primeira petição. Mas, avançando aqui o texto, nós descobrimos uma segunda petição de Abacuque, dirigida a Deus. E a segunda petição é a seguinte: o profeta solicita a Deus que a sua obra torne-se conhecida, a obra de Deus torne-se conhecida. Ainda no versículo 2, parte B do capítulo 3, Abacuque 3, 2, parte B. A continuação do versículo, a continuação do versículo diz: no meio dos anos, faça-a conhecida. Torne, Senhor, a sua obra conhecida. Por intermédio dessa prece, Abacuque intercede em favor de outros, provavelmente crentes, a fim de que o Senhor lhes dê o entendimento necessário, por exemplo, para que sobrevivam em meio aos tempos difíceis que estão por vir. Tempos difíceis estes, cujo auge será a invasão de Judá por Nabucodonosor e a leva dos judeus para o chamado exílio ou cativeiro babilônico, o que, segundo muitos estudiosos, se dá em 4 momentos. A primeira leva em 605 a.C., a segunda em 597 a.C., a terceira em 586 a.C. e a última em 582 a.C. Então, este parece ser o cenário todo da ação de Deus ao longo de todo o livro do profeta Abacuque, em termos gerais. Mas então, quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos,
Todavia, quando nós olhamos para ele, nós também podemos ter uma segunda explicação. Podemos entender essa expressão no meio dos anos, faça conhecida, num sentido mais amplo, como por exemplo este: faça, Senhor, conhecido a ti mesmo e as tuas obras, faça conhecida a tua verdade, a tua sabedoria, o teu poder, a tua soberania. Seja como for, esta segunda percepção, ela não exclui a primeira. Sendo assim, Abacuque parece desejar que o conhecimento da obra de Deus, tanto em Judá quanto entre os caldeus, seja difundido, seja propagado. Aquilo que Deus irá fazer é tão grandioso, raciocina Abacuque, que todos devem saber. Não apenas aquela geração de judeus do final do 7º século a.C., não apenas os povos circunvizinhos a Judá, a Israel, mas também todos os demais povos onde esse texto eventualmente fosse lido, como nós estamos fazendo agora, eu e você, porque o texto bíblico foi preservado, pudemos entrar em contato e tomar conhecimento com o contexto em que Abacuque viveu, e portanto, hoje nós podemos tomar conhecimento do agir poderoso, soberano e grandioso de Deus na história, tanto punindo Judá, como posteriormente punindo os caldeus. Isso nos faz pensar na terceira e última petição nesse contexto. E a terceira e última petição é a seguinte: o profeta suplica a Deus para que, em meio à inquietação que sobrevirá a ele e a todo o povo de Judá, ele mesmo, Deus, mostre-se compassivo. É como se Abacuque dissesse: Senhor, eu sei que Judá será punida pelos seus pecados, eu sei que o Senhor enviará os caldeus para isso, o Senhor punirá depois os caldeus, mas Senhor, quando o Senhor punir o seu povo, Judá, puna, mas não com tanto rigor. É isso que parece que nós lemos em Abacuque ainda, no capítulo 3, versículo 2 e parte B, quando o profeta diz: na agitação, lembra-te de ter compaixão. Talvez a sua tradução diga na ira, né? Grande parte das traduções trazem a palavra ira, que é uma possível e boa tradução, mas eu resolvi traduzir como agitação, porque a terminologia aqui hebraica para tal parece mais fazer jus a este sentido do que a palavra alternativa ira. Mas essas duas traduções, agitação ou ira, são boas traduções para o versículo. Na agitação, lembra-te de ter compaixão. Nesse texto, meus queridos, Abacuque espera que Deus, ao permitir que os caldeus invadam Judá e levem o povo cativo para o exílio, talvez, ao que tudo indica, nesses 4 momentos históricos que nós brevemente mencionamos, então, o profeta pede a Deus que ele tempere o seu juízo com uma boa pitada de compaixão. Abacuque, como dissemos agora há pouco, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor já decidiu punir Judá pelos seus pecados, eu sei disso, mas, por favor, já que o Senhor vai punir mesmo o seu povo, busque temperar o seu juízo com uma boa dose de compaixão. Castigue o seu povo, Senhor, mas não o castigue com tanto rigor. Não pese a sua mão de forma tão dura contra o seu povo. Meus irmãos, cabe-nos refletir aqui quanto ao seguinte: se não fosse a compaixão divina, eu e você não estaríamos mais aqui, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a graça de Deus, eu e você estaríamos completamente arruinados. Se não fosse a graça de Deus, eu e você estaríamos fadados à destruição. Então, diante de momentos de grande convulsão social, de angústia, de aflições e de adversidades, como era o período enfrentado por Abacuque, uma das melhores coisas que podemos fazer é orar ao Senhor, pedindo-lhe que seja compassivo, gracioso, misericordioso e bondoso para conosco, ainda que não mereçamos tais tipos de atitudes da parte dele. Bem, mas depois dessas 3 reações de Abacuque, em Abacuque no capítulo 13, versículos 1 a 2, nós nos defrontamos então com uma teofania
esplendorosa, como já adiantamos antes, no versículo 3 até o versículo 7. E esta sessão, meus irmãos, de Abacuque no capítulo 3, versículos 3 a 7, juntamente com Abacuque 3, versículos 8 a 15, ela apresenta uma belíssima, todo esse contexto, esta sessão toda apresenta uma belíssima teofania, através da qual Deus, em linguagem gráfica, ele é descrito caminhando por diversas terras, desde Temã, Abacuque 3:3, até Midian, no capítulo 3 e versículo 7. E à medida em que ele avança, a sua glória, o seu poder e a sua majestade o acompanham e são percebidos em suas ações. Em última análise, meus irmãos, este trecho de Abacuque descreve a aparição de Deus e a reação da criação a tal aparição. Mas vejamos como Deus é retratado nesta teofania. Em primeiro lugar, eu descubro, lendo os versículos 3 a 7 de Abacuque no capítulo 3, eu aprendo inicialmente que Deus é retratado por Abacuque como um ser que age ao longo da história. O primeiro retrato de Deus, que o próprio Deus mostra para o seu profeta, e também a nós, os leitores desse livro, é que Deus é retratado como um ser que age ao longo da história. Abacuque 3, versículo 3, parte A, diz: Deus vem de Temã. Deus vem de Temã. O texto começa descrevendo Yahweh, o Deus de Israel, se movendo no palco da história humana. Deus vem de Temã. Inicialmente, meus queridos, chama a nossa atenção o fato de Abacuque referir-se a Deus nesse versículo, nesse primeiro momento, como Eloá, a forma singular e ao mesmo tempo arcaica de Elohim. Abacuque vale-se de uma palavra arcaica, antiga, para designar Deus, pois ela remete a sua memória aos atos redentores divinos no passado, na história do seu povo. Então, diante de tempos tão turbulentos que se aproximavam, somente o Deus da história pregressa de Israel é que poderia ajudar o profeta e o seu povo a superar esses maus momentos que eles estavam ou iriam enfrentar naquele contexto. Então, meus irmãos, além disso, nós também podemos descobrir o seguinte: o fato de Deus vir de Temã, ele aponta para a seguinte ideia: o Deus de Abacuque, ele não está estático, não está inerte, não está de braços cruzados acompanhando passivamente o descortinar da história. Em vez disso, ele é um Deus que se movimenta no palco da história humana, um Deus que age, um Deus que vem. E a região de onde Deus vem, Temã, parece demonstrar que Abacuque tinha em mente um monte Sinai, conforme podemos ver depois ali em Deuteronômio no capítulo 33. Sendo este o caso, então Deus é visto como vindo daquela região genérica, como no Êxodo e também na experiência do povo de Israel no deserto. Em outras palavras, para Abacuque, o Deus do Êxodo também é o Deus do seu povo, Judá, no 7º século. E portanto, se ele, Deus, agiu com poder no passado, ele também pode realizar os seus atos poderosos na época de Abacuque. Abacuque nos ensina, desta forma, uma importantíssima lição. Acredite que o Deus que agiu no passado não mudou, e que, portanto, ele pode agir poderosamente hoje na vida da sua igreja e na vida do seu povo. Esse foi, meus queridos, o raciocínio de Abacuque. Ele evoca terminologias, ideias muito presentes no livro de Êxodo, eventos estes muito presentes na Torá, no Pentateuco. E aí Abacuque se lembra de tudo o que Deus fizera na história de Israel, e ele busca atualizar aquilo para a sua época. É como se ele dissesse: o Deus que agiu no Êxodo, libertando o seu povo, guiando durante os 40 anos no deserto, é o Deus de Judá. E se esse Deus interviu no passado, ele também pode intervir hoje na história do seu povo.
Meu irmão, quando ler a Bíblia, quando estiver folheando as suas páginas, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, não se esqueça de fazer esse exercício e de crer que o mesmo Deus que agiu na história bíblica, no Antigo e no Novo Testamento, Ele é poderoso para agir hoje e abençoar a sua igreja, o seu povo, a sua vida e a minha vida, não porque mereçamos, mas porque Ele é grandioso, Ele é gracioso e Ele pode agir na nossa vida, abençoando-nos em nome do seu Filho Jesus. Isso nos leva a uma segunda característica, a um segundo retrato de Deus nesse texto abacuqueano. E em segundo lugar, eu descubro nesse texto que Deus é retratado como um ser santo. Ele é retratado como um ser santo. Abacuque no capítulo 3 e versículo 3, parte A ainda do versículo diz: e o santo vem do monte Parã. E o santo vem do monte Parã. A santidade de Deus, ela aponta para a essência da sua perfeição moral. É a pureza que não pode ser maculada por qualquer tipo de mal. E nesse sentido, a verdadeira santidade pode ser atribuída somente e exclusivamente a Deus, que está, por sua vez, acima do reino da carne, dos sentidos, dos homens, este reino decaído, este mundo decaído no qual eu e você vivemos. Em outros termos, o adjetivo santo aplicado a Deus, ele pode ser entendido em termos da separação de Deus do pecado e da fragilidade humana, ou no sentido da separação de Deus do homem mortal e também no sentido da independência divina, das conexões, inclusive com homens que poderiam eventualmente limitá-lo. Então, o Deus de Abacuque é um Deus santo, Ele não conhece limites, Ele não conhece nada que possa criar quaisquer tipos de obstáculos ao seu agir poderoso e soberano na história. Porque Deus é santo, nós vemos várias coisas, vários trechos bíblicos muito interessantes que acabam confirmando, corroborando esse tipo de ideia. Deuteronômio 32:4, por exemplo, diz que Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto Ele é. O Salmo no capítulo 5 e versículo 4 afirma que o mal não habita com Deus. Outro salmo, o Salmo 145, versículo 9, declara que o Senhor é bom para todos. Além disso, indo para o Novo Testamento, lemos em Tiago, no capítulo 1 e versículo 13, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E por fim, em 1 João, no capítulo 1 e versículo 5, esse texto ressalta que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. E tudo isso ocorre porque Deus é santo, Ele é absoluta e totalmente santo, e nada e ninguém pode impedir o seu agir, especialmente quando Ele quer punir Judá, e quando Ele quer punir depois os caldeus, que serão instrumentos de punição contra a própria Judá, do 7º século antes de Cristo. Isso nos faz pensar em outro tipo de característica de Deus, outro traço de Deus, outro retrato com o qual nós podemos vislumbrar Deus nesse texto. Eu aprendo, em terceiro lugar, que Deus, no trecho de Abacuque que lemos, também é retratado como um ser glorioso, um ser glorioso. Veja o que dizem Abacuque 3, versículo 3, parte B, e o versículo 4, parte A. Seu esplendor, o esplendor de Deus, cobre os céus, e o seu louvor enche a terra. E o versículo 4, parte A, diz: o brilho, isto é, o brilho de Deus, a glória de Deus, é como a luz. Nesse trecho, os termos esplendor, louvor e brilho, eles indicam a glória de Deus. E em termos gerais, podemos dizer, como já o fizemos em mensagens anteriores a esta, dentro de Abacuque, em termos gerais, nós podemos dizer que a glória de Deus é a dignidade de Deus, e mais particularmente ainda, a glória de Deus é a presença de Deus manifesta em seus
atributos, em seus vários maravilhosos e grandiosos atributos. A glória de Deus, portanto, ela pode ser vista no fato de Ele ser onipotente, onisciente, onipresente, assim como a sua glória pode ser contemplada também no fato de Deus ser amoroso, justo, longânimo, compassivo, perdoador, sábio, dentre tantos e tantos outros atributos que o próprio Deus de Israel, da igreja, das Escrituras nos apresenta. Mas no presente contexto, meus irmãos, a glória de Deus, ela será vista especialmente no seu justo e sábio juízo, primeiro contra Judá, mas depois também contra a Babilônia. E diante disso tudo, é interessante vermos que Abacuque, ele enaltece a glória de Deus, essa manifestação do próprio Deus, vista, vislumbrada nos seus atributos em ação. Quando Deus age, quando Deus faz, quando Ele realiza um milagre, quando Ele pune os pecadores, Ele, portanto, está mostrando a sua glória ou várias facetas e aspectos da sua enorme e grandiosa glória. E é justamente esse ponto que Abacuque acaba ressaltando nesta oração sálmica, nesta oração que mistura um salmo dentro desse maravilhoso capítulo 3 do livro de Abacuque. Mas também aprendemos, em quarto e penúltimo lugar, descobrimos aqui que Deus é retratado como um ser poderoso. Deus é retratado também em Abacuque nessa teofania como um ser poderoso. Abacuque no capítulo 3 e versículo 4, parte B, diz: raios saem da sua mão, dele mesmo, e ali está o esconderijo do seu poder. Onde? Na sua mão, na mão de Deus. Alguns estudiosos, no intuito de tentar solucionar o problema do mal, sobre o qual falamos em mensagens anteriores, em Abacuque, eles buscaram resolver essa questão removendo a onipotência de Deus do jogo. Então, para essas pessoas, Deus, ele não pode ser culpado ou responsabilizado pela presença do mal e do sofrimento no mundo, porque ele, Deus, segundo ainda tais indivíduos, não pode eliminá-los. Esse tipo de perspectiva, meus irmãos, ele é defendido, por exemplo, pelo americano de origem judia, Harold Kushner, no seu best-seller, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Segundo Kushner, Deus é limitado em seu poder, e por isso ele não pode acabar com o mal no mundo. Ele até quer, ele até deseja, ele até gostaria de acabar com o mal no mundo, segundo Harold Kushner, mas ele não pode, porque ele é limitado, ele é um Deus que é impotente. Bem, mas não é assim que Abacuque e as Escrituras como um todo enxergam Deus. Na Bíblia, Deus é retratado não apenas como alguém que é poderoso, mas como alguém que é todo-poderoso. E justamente por ter todo o poder é que ele irá punir Judá e em seguida também castigará os caldeus. O Deus de Abacuque é todo poderoso e portanto nem os caldeus e nem mesmo qualquer outro povo pode criar obstáculos ao seu agir. O Deus de Abacuque não conhece limites, não conhece fronteiras, não conhece obstáculos, não conhece rivais. O Deus de Abacuque é um Deus soberano, é um Deus todo-poderoso, e por ser todo-poderoso, no tempo certo, no momento adequado, ele castigará o seu povo Judá, e mais ainda adequadamente, no momento propício, também haverá de punir os caldeus pelas suas más ações, pelos seus atos pecaminosos ali empregados contra Judá. Por fim, meus irmãos, eu descubro em quinto e último lugar, que Deus, aqui em Abacuque, ele é retratado como um grande guerreiro, Preste bem atenção no versículo 5, Abacuque 3, 5, que é um versículo muito curioso. Diante dele, isto é, diante de Deus, caminha a peste,
e sai a febre a seguir os seus passos. O poder divino mencionado anteriormente, no ponto anterior, agora no quarto ponto, ele é descrito agora numa linguagem militarizada. Desse modo, Yahweh, o Deus de Israel, o Deus de Judá, ele aparece aqui como um rei, acompanhado de sua comitiva, marchando contra os seus inimigos. Ele, Deus, ele é assistido por duas servas, por duas escudeiras que o acompanham à medida em que ele desenvolve a sua marcha. A primeira serva de Deus aqui é a peste, que caminha à sua frente, e a outra serva é a febre, que vem logo na sua retaguarda. Isso significa dizer que quando Deus vai punir os seus inimigos, muitas vezes ele se vale da peste e da febre. Ele se vale desses dois elementos, dentre tantos outras situações, outros elementos e assim por diante. E isso, meus irmãos, é muito interessante, porque essa fala de Abacuque, eu creio que chama a nossa atenção para o momento particular em que eu e você nos encontramos, não é isso? Todos nós no mundo, particularmente no Brasil, mais especificamente desde março do ano passado, de 2020, estamos enfrentando todas estas consequências deletérias em termos econômicos, sociais, em termos de saúde, acima de tudo, é claro, devido à chamada pandemia do coronavírus. É uma pandemia, em termos bíblicos, podemos dizer que é uma peste. Pois quando nós lemos sobre as pestes na Bíblia, sempre vemos de alguma forma Deus envolvido com as mesmas. De modo que eu poderia dizer, sem medo de errar, que das duas, uma. A atual pandemia do coronavírus que nós estamos experimentando, ou ela é algo enviado, determinado por Deus, ou é algo que Ele ao menos permitiu, uma coisa ou outra. Nós não temos como nos posicionar num terceiro momento, ou numa terceira via, ou Deus enviou, ou Ele permitiu. E esse ponto é muito interessante, porque sempre na Bíblia, Deus, quando as pestes estão ali presentes, o envolvimento de Deus com as mesmas normalmente se dá no sentido de a Bíblia retratar Deus como aquele que envia pestilências com o propósito de punir os pecadores pelos seus pecados. Quem sabe essa não seja a situação que eu e você e todo mundo esteja exatamente enfrentando agora em razão do coronavírus. Parece-me que este é o caso. Bem, mas cabe observar que essa descrição de Yahweh, do Deus de Judá, sendo acompanhado pela peste e pela febre, as suas duas servas, vistas como escudeiras, que acompanham-no na sua comitiva, esta descrição, ela possui um importante paralelo na literatura do Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, no épico ou na epopeia de Gilgamesh, na tábua 11 e nas linhas 96 a 100, o deus do trovão, Hadad, ele também aparece com um par de auxiliares, os quais são descritos como seus mensageiros que vão trazer ali infortúnios para as pessoas. Então, a linguagem empregada por Abacuque nesse texto é uma linguagem que está em consonância com o contexto mais amplo do mundo antigo, dentro do qual ele, Abacuque, convivia. Abacuque, meus irmãos, descreve o Deus de Judá como um Deus guerreiro, que depois de punir o seu povo, Judá, por causa das suas transgressões, finalmente marchará contra os caldeus e os destruirá. Esse é o contexto que nós lemos até aqui. Mas finalmente, Abacuque, no capítulo 13, versículos 6 a 7, caminhando para o final da nossa meditação de hoje, Abacuque capítulo 13, versículos 6 a 7, descreve as consequências que o deslocamento, que o avanço do Senhor, que a marcha do Senhor, o grande guerreiro, e da sua comitiva, a peste e a febre, causam por onde ele passa. Por onde Deus passa, Deus causa convulsões, causa reações,
as situações e pessoas nunca mais são as mesmas nos lugares por onde Deus passa. E é isso que Abacuque irá descrever agora a partir dos versículos 6 e 7. Então vamos ver quais são estas consequências que o deslocamento do Senhor e a sua comitiva causam, provocam nas pessoas e nos lugares. A primeira consequência é a seguinte: a primeira consequência que o deslocamento do Senhor provoca é o convulsionamento dos povos. Os povos entram em convulsão. Onde eu vejo isso? Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 6, parte A. Ele, isto é Deus, Yahweh, para e faz tremer a terra. Olha e faz estremecer as nações. Esse trecho bíblico nos mostra Yahweh, o grande guerreiro, marchando. Mas, de repente, Deus para e essa freada brusca abala toda a terra à sua volta. Toda a terra é afetada pelo movimento e pela parada que Deus faz. A simples pausa temporária no percurso divino faz a terra tremer. Além disso, Deus olha e as nações ficam em pânico, ficam assustadas. Aqui, meus queridos, o verbo olhar parece referir-se ao olhar de reprovação com o qual Deus, o soberano juiz do universo, olhará para as nações. O olhar santo e justo do divino guerreiro e juiz fazem com que todos fiquem abalados e desestruturados. É a primeira coisa que Abacuque percebe como uma consequência do marchar ou do deslocamento de Deus pela terra. A segunda consequência que o deslocamento, que a marcha do Senhor provoca, do divino guerreiro, Deus provoca, é o abalo das estruturas aparentemente inabaláveis. Quando Deus anda, quando Deus se desloca, na teofania, na visão de Abacuque, aquilo que parecia ser inabalável se abala. Aquilo que parecia ter uma estrutura sempre fixa, imóvel, ele é mexido. Veja o que diz o versículo 6, parte B, Abacuque, no capítulo 3, e versículo 6, parte B. E se despedaçam os montes antigos, as colinas antigas se curvam. Para entendermos o que o profeta está descrevendo neste versículo, nesse trecho que lemos, nós precisamos compreender antes que as montanhas e as colinas, na Bíblia, no linguajar bíblico, são símbolos de grandeza, de permanência e de segurança na terra. A gente vê isso em textos como Gênesis 49, 26 e Deuteronômio 33, 15. Entretanto, diante da marcha do Senhor, o divino guerreiro, as montanhas e as colinas, elas revelam ser frágeis e inconstantes. Diante do poder de Deus, as montanhas e as colinas, estão quebradas e prostradas. Elas são quebradas como um pote de argila e estão encurvadas como se fossem uma pessoa se contorcendo de dor. A visão de Deus que Abacuque vê é a de um Deus que faz com que até mesmo as montanhas, com as suas fortíssimas estruturas, tremam e se estremeçam e se encurvem de temor e tremor diante da presença desse Deus que irá punir Judá e que irá também depois punir os caldeus ou a Babilônia. O Deus da visão de Abacuque é um Deus grandioso, é um Deus estupendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus cuja marcha faz com que todos ao seu redor estremeçam de medo. Isso nos leva a uma terceira consequência que nós olhamos, terceira e penúltima consequência. A terceira consequência que o deslocamento do Senhor provoca, quando ele marcha, quando ele evolui na sua marcha pela terra, na teofania ali de Abacuque, é a seguinte: ele provoca a comparação, nós vemos a comparação entre o agir de Deus e a estrutura da sua criação. Quando Abacuque vê Deus se deslocando, ele compara esse deslocamento divino às estruturas frágeis da criação.
Veja isso no versículo 6, parte C, a última parte do capítulo 3, versículo 6, parte C, a última parte do versículo 6. Os caminhos eternos lhe pertencem. Os caminhos eternos pertencem a Deus, diz Abacuque. Essa expressão, meus irmãos, caminhos eternos, parece referir-se aqui aos feitos e às ações de Deus desde a antiguidade. Esse final do versículo 6, ele contrasta, como dissemos, os montes despedaçados e as colinas encurvadas que vimos antes, com os efeitos eternos e gloriosos e majestosos de Deus. É como se Abacuque dissesse: até mesmo os montes imponentes são despedaçados e se prostram, mas os caminhos de Deus continuam firmes, porque os caminhos de Deus são eternos. Até mesmo as maiores e mais fortes montanhas se abalam diante da presença de Deus, mas os caminhos de Deus, o agir de Deus, os feitos de Deus são incomparavelmente eternos. As montanhas, nada e ninguém se compara ao Deus da visão de Abacuque, que vem marchando para punir o seu povo desobediente e depois punir os caldeus igualmente pecadores e desobedientes. Finalmente, diante dessa marcha do Senhor, com a peste e febre como as suas escudeiras, que o acompanham, diante disso, nós temos a quarta consequência. E a quarta consequência, meus irmãos, que o deslocamento do Senhor em marcha, como um grande guerreiro provoca, é a seguinte: o Senhor provoca na sua marcha aflição entre os povos. As pessoas ficam aflitas, ficam desorientadas, ficam angustiadas, quando vem Deus marchando com a peste e com a febre. Versículo 7, Abacuque 3, 7, para nós concluirmos a nossa reflexão de hoje. Eu vejo as tendas de Cuxã sob aflição, tremem as cortinas da terra de Midian. A quarta e última consequência que a marcha do Senhor provoca é a angústia e a aflição entre os povos. E essa expressão de abertura do versículo, meus queridos, eu vejo, ela nos revela que é o próprio Abacuque quem está presenciando esta teofania, e aquilo que Deus está fazendo ou está por fazer, Abacuque vê. Abacuque está vendo Deus marchar pela história e entre os povos, e à medida em que o Senhor se move, as nações sentem os efeitos colaterais do seu deslocamento, do deslocamento divino. Neste versículo, Cuxã e Midian referem-se possivelmente a um mesmo povo, ou talvez Cuxã seja o nome dado a uma ramificação territorial, a um subdistrito ali da região de Midian. Mas, seja como for, Abacuque, ao mencionar Cuxã e Midian neste versículo, ele não intenciona sugerir que esses povos serão necessariamente destruídos, mas em vez disso, a reação desses povos que encontram-se no caminho da marcha do Senhor à sua presença, revela que Deus está preparado para atacar o seu verdadeiro inimigo, que é a Babilônia. Então, se Cuxã e Midian se apavoraram diante da marcha do Senhor, raciocina Abacuque, o que não dirão os caldeus, quando Deus efetivamente entrar ou decidir entrar em juízo contra eles? Bem, eu gostaria de concluir a mensagem de hoje, dizendo que nós aprendemos hoje basicamente duas coisas. Primeira, em Abacuque no capítulo 13, versículos 1 a 2, nós vimos as reações do profeta Abacuque diante daquilo que ele sabe que Deus fará aos caldeus, conforme aquilo que nós aprendemos antes, quando discorremos sobre Abacuque no capítulo 2, versículos 6 a 20. E, segunda coisa, em Abacuque no capítulo 3, versículos 3 a 7,
nós nos deparamos com o relato de uma teofania esplendorosa, majestosa, que o profeta Abacuque presenciou. Entre outras coisas, meus irmãos, nós também pudemos aprender algumas preciosas lições. Primeira, diante da iminência do juízo divino, nós vimos que Abacuque orou. Meu irmão, diante de situações difíceis, ore. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 13, parte A, Tiago disse: está alguém entre vós aflito? Ore. Abacuque estava aflito, estava angustiado, estava preocupado, diante de tudo que Deus lhe mostrara, queria fazer, ajudar, e depois aos caldeus, e ele está evidentemente mais preocupado com aquilo que Deus fará ao seu povo Judá, e diante disso tudo, ele ora. Não só no capítulo 3, vimos ele orando no capítulo 1, no contexto do capítulo 2, então diante de situações aflitivas e angustiantes, ore e que Deus derrame o seu bálsamo, o seu refrigério sobre a sua alma e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas uma segunda lição que nós também aprendemos é que Abacuque ouviu a palavra do Senhor e confiou nela. Em Abacuque 3:2, o profeta declarou: ó Yahweh, eu ouvi o teu relato, eu temi, ó Yahweh, a tua obra. No meio dos anos, faça viver, no meio dos anos, faça conhecida. Meu irmão, ouça a palavra de Deus e confie nela, e também no Deus da palavra, como Abacuque confiou. Em momentos de angústia, ouse confiar em Deus e na palavra inerrante e gloriosa de Deus. E por fim, diante da iminência do juízo divino contra Judá, Abacuque também suplicou pela compaixão divina. No final de Abacuque 3:2, o profeta se dirige a Deus dizendo: na agitação, Deus, lembra-te de ter compaixão. Diante de toda a agitação que hoje vivemos, especialmente devido à pandemia do coronavírus e de todos os efeitos colaterais que ela tem causado, supliquemos a Deus também a sua doce e maravilhosa compaixão. Peçamos a Ele que seja compassivo, misericordioso e gracioso conosco, porque se Ele não for compassivo para conosco, nenhum de nós conseguirá subsistir. Nós precisamos urgentemente da compaixão, da misericórdia e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Além disso, Abacuque também descreveu a Deus de forma quíntupla e maravilhosa. Primeiro, Abacuque descreveu Deus como um ser que age ao longo da história. Não se esqueça disso, meus irmãos. Talvez seja aparente aos nossos olhares finitos, que Deus esteja inerte, que Deus esteja de braços cruzados. Mas o Deus de Abacuque, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o meu e o seu Deus, é um Deus que não está inerte, é um Deus que age e tem agido ao longo da história. Segundo, Abacuque vê Deus como um ser santo, separado de todas as coisas que Ele criou, transcendente, muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos sobre Ele. O Deus de Abacuque é um Deus santo, que não tolera o mal em Judá, e por isso instrumentalizará os caldeus para punir o seu próprio povo. Em terceiro lugar, Abacuque viu Deus como um ser glorioso. Os atributos divinos, eles revelam na sua manifestação Deus glorioso e grandioso. Não se esqueça disso, meu irmão. Você serve a um Deus que é glorioso e grandioso em todos os seus traços, características, atributos e qualidades. Em quarto lugar, Abacuque viu Deus e descreveu Deus como um ser poderoso. Na verdade, todo-poderoso. E tanto é todo-poderoso que Ele punirá o seu povo Judá, e depois punirá os caldeus pelos seus atos absurdos e pecaminosos contra o próprio povo de Judá. E por fim, Abacuque vê a Deus, como nós descrevemos minutos atrás, como um grande guerreiro, que marcha para destruir os inimigos do seu povo. Eu espero que esta mensagem tenha abençoado a sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu intelecto, ao seu coração,
E gostaria agora de te convidar a fechar os olhos e a orar comigo. Amém? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, ao nosso intelecto na noite de hoje. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos coisas maravilhosas sobre o Senhor nessa noite. Vimos, dentre tantas outras coisas, que o Senhor é um Deus que age na história, és um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus poderoso, um Deus que é retratado nessa teofania de Abacuque como um Deus guerreiro, um Deus todo-poderoso. E Pai, nós não temos a quem recorrer senão a Ti e a Sua palavra. Ajude-nos a confiarmos no Senhor e na Sua palavra, como o profeta Abacuque o fez, Senhor, no 7º século antes de Cristo, ali no contexto de Judá. Diante de momentos tão aflitivos, tão angustiantes, tão difíceis como este que nós particularmente enfrentamos, Senhor. Ajude-nos a sempre termos a nossa esperança e a nossa confiança, não depositada em governos, não depositada em homens, mas depositada em Ti e na Sua santa, eterna, inerrante e infalível palavra. Te louvamos por tudo, ó Pai. Te pedimos que o Senhor nos dê graça para enfrentarmos esta pandemia. E como Abacuque orou, permita-nos imitá-lo. Tenha compaixão de nós em meio a toda essa agitação. Tenha compaixão da sua igreja no Brasil, por que não dizer no mundo? Tenha compaixão de nós brasileiros, tenha compaixão da humanidade. Trabalhe, Senhor, trabalhe em nossas vidas, haja nelas e através delas, e que em tudo isso, o Teu nome, e tão somente o Seu nome, seja glorificado, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e até o nosso último encontro, quando estaremos trazendo a última mensagem sobre o texto final de Abacuque. Que Deus te abençoe e até lá.